Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG em 2000, psiquiatra pelo HC da UFMG em 2003. Esse é o canal Mente Saudável com vídeos segundas e quintas, todas as segundas e quintas, todas as semanas. Eu queria te pedir para se inscrever nesse canal se você estiver gostando do conteúdo. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite nosso site metodomentesaudável.com.br, que tem um conteúdo bem legal, mais estruturado lá para quem quiser. Então, dado o nosso recadinho de 30 segundos, vamos falar do nosso tema de hoje, que é um dos maiores adversários para o tratamento da dependência química. Dependência química, ao contrário do que muita gente pensa, né? É uma doença, né? Não é uma escolha, é uma doença como várias outras, cheia de nuances, cheia de sutilezas, cheias de desafios para o profissional e para o paciente, e muitas vezes o tratamento é mal sucedido por causa dessa característica que eu vou tentar descrever para vocês. Então, a imagem que a gente tem do dependente químico, né, é aquela da Cracolândia lá, né, do cara que já tá assim, que já perdeu tudo na vida, né, que passa ali o resto da vida dele contando moeda para poder comprar a droga dele, para poder sustentar o vício dele, né? Pessoa que normalmente não tem mais muito horizonte, né? Esse é o estereótipo do dependente químico que normalmente a gente tem. Só que dependência química abrange um público muito maior, inclusive de pessoas que são funcionais, né? De pessoas que são casadas, que têm família, que têm trabalho, que têm negócios, que ganham dinheiro e tudo, e que por um motivo ou por outro caíram nessa armadilha da vida, né, que é a dependência química, e que tem muita dificuldade de sair, muitas vezes porque o argumento é que ela funciona, né, que ela consegue fazer as coisas. Então, poxa, eu acordo todo dia, 6 horas da manhã, vou para o trabalho, qual que é o problema de eu usar a minha droguinha lá no final do dia, né? Isso, quantas famílias não ouviram isso, né? Por quê? Porque a pessoa ainda não está num estágio de degradação que a dependência química muitas vezes leva. Mas, com certeza, a pessoa tem prejuízo, ela tem prejuízo social muito importante por causa de um fenômeno chamado estreitamento de repertório, né? A pessoa começa a se interessar muito pouco pelo universo fora da dependência química. Então, uma pessoa que bebe, né, por exemplo, que é dependente do álcool, né, não uma pessoa que bebe ocasionalmente, socialmente, ou que bebe muito pouco, mas a pessoa que tem aquela necessidade do álcool para poder funcionar socialmente, né, ela começa a não se interessar por nada fora do universo do álcool. Então, encontros que não tem álcool, festas que não tem álcool, sai para tomar um café com um amigo, uma coisa assim, um almoço, né, de negócios e tudo que não tem álcool, a pessoa começa a ficar desinteressada por aquilo. Ela só se interessa pelo universo onde o álcool está presente, né? E assim acontece com maconha, com cocaína, com tudo, né? Um churrasco, né? Uma festa de família que o usuário de maconha sabe que não vai poder usar maconha, tende a desinteressá-lo, né? Então esse estreitamento de repertório é um fenômeno muito comum e que muitas vezes é isso o que leva a pessoa a procurar ajuda, né? A família começa a ver que a pessoa está muito alheia ao universo fora da dependência e busca ajuda. No que busca ajuda, faz uma provocação no paciente, ele começa a ficar muito irritado, começa a se sentir confrontado, e é aí que vem o tema que eu gostaria de falar hoje, que é uma das armadilhas mais traiçoeiras da dependência química, que é a pessoa querer começar a fazer negociações com o próprio vício. É uma disputa perdida, tá? Se a dependência química está estabelecida, a pessoa não vai conseguir negociar com ela mesma, ela não vai conseguir negociar com o vício. Então é mais ou menos como um fumante que fuma 20 cigarros por dia, se propor a fumar 10. Ele vai conseguir negociar isso durante um dia, durante 2 dias. O primeiro problema que ele tiver, ele volta para os 20 cigarros. Assim com cocaína, assim com maconha, assim com álcool, assim com qualquer substância. Então, a negociação com o próprio vício é uma ilusão
que o paciente normalmente cria de que a situação está sob controle. A hora que eu quiser parar de fumar, eu paro. A hora que eu quiser parar de usar aquela substância, eu paro, né? E vai negociando, e os primeiros passos dessa negociação normalmente são bem-sucedidos. Então vamos pensar num usuário de cocaína aí, né, que usa cocaína toda semana. Ele fala, não, o dia que eu quiser parar, eu paro e tudo. E aí ele fica um final de semana sem usar, ou um final de semana que ele usa muito pouco, muito menos do que o usual. E aí entre aspas, uma prova para ele mesmo que a situação está sob controle. Na próxima vez que ele usar, ele chuta o pau da barraca, né? Coloca o pé na jaca e alimenta esse ciclo de dependência química. Então, um recado que eu dou aí para todos os que sofrem disso, né, dessa doença, como eu estou falando, da dependência química, não negociem com o vício de vocês. Dependência química, o tratamento é muito do tipo tudo ou nada, né? Ou você para definitivamente de usar, ou você vai ficar alimentando esse ciclo. Evidentemente que não é fácil, não é simplesmente tomar uma decisão e acabou, né? Se fosse fácil, não tinha tanta família sofrendo disso, mas é uma decisão que envolve muitas recaídas, né? Ela não é fácil e envolve muitas recaídas. Então você toma aquela decisão, você fica lá vários dias, né, sem usar e tudo, você está sujeito a ter recaídas. Mesmo tendo recaídas, insista, você vai vencer o seu vício, né? Você vai vencer a sua dependência pela persistência. E aí, depois de alguns meses, né, normalmente a gente coloca o prazo aí de 21 dias livre da substância como o primeiro degrau para ficar livre da dependência química, e depois de alguns meses você vai estar efetivamente livre daquela substância que pretendia te escravizar. Tá gostando do conteúdo? Inscreva-se no nosso canal. Tá gostando muito do conteúdo? Visite nosso site. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até lá!